Todos temos a mesma quantidade de dias na semana, 1440 minutos, 168 horas. Todos recebemos as mesmas 24 horas de tempo doadas por Deus. O tempo é um recurso fundamental que Deus lhe deu para viver. É a matéria-prima básica de todas as atividades, de todos os projetos. Quando o tempo termina, a vida acaba. Prolongar a duração do tempo não é algo que nós temos controle. O tempo é um recurso perecível, não renovável. Nós precisamos usá-lo bem. Meu nome é Rubens Múzio, sou professor de teologia. Bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se e participe. Eu quero que você ouça a experiência de alguns líderes com os quais tenho falado. O testemunho deles é o seguinte: a falta de bom uso, de boa gestão do tempo e da vida. Muitos deles falam que têm tempo livre, muito trabalho para fazer e se sentem às vezes preguiçosos ou procrastinam algumas decisões, não priorizam o tempo de acordo com seus propósitos, com as suas necessidades. Outros dizem que tentam fazer as coisas no mesmo horário, criar uma rotina, mas o lado emocional prejudica-os para que eles tenham um horário fixo para tratar de assuntos relacionados com as coisas. E às vezes precisam investir tempo das horas de sono, das madrugadas até mesmo, para fazer aquilo que eles precisam, para encontrar com as pessoas com as quais eles querem conversar. E isso acaba prejudicando as atividades dos dias seguintes. Então nós temos que pensar um pouco mais sobre essa questão do uso do tempo, né? Nós todos temos o mesmo tempo, mas frequentemente não conseguimos utilizar essas mesmas 168 horas semanais com a qualidade que gostaríamos. Não entendemos muito bem a vida, não apenas o tempo. Como é que nós podemos experimentar bem a nossa vida? Walter Scott disse o seguinte: você ama a vida, então não desperdice tempo, porque a vida é feita dessa coisa chamada tempo. Precisamos pensar então da preciosidade, da potencialidade do nosso tempo. Será que estamos vivendo com qualidade a nossa vida? Nessa série, nesses 3 vídeos, eu quero trabalhar um pouco essa questão do tempo e propor 3 questões fundamentais com relação a propósito, prioridades e agenda. Eu quero então conversar com vocês nesse primeiro vídeo sobre propósitos. Descobrir o propósito da nossa vida, o sentido do nosso dia a dia é importante para a gente utilizar melhor o nosso tempo. Na verdade, o que é o tempo? Como é que a gente pode definir tempo? Não é uma tarefa fácil. Filósofos, físicos, psicólogos, economistas refletem muito sobre essa questão. Santo Agostinho, nas suas Confissões, há muitos séculos atrás, ele afirma que discutir o tema do tempo é algo complicado para o teólogo. Porque o tempo parece ser algo simples quando a gente tenta discorrer sobre ele, mas quando a gente procura teorizar sobre isso, a gente percebe que há uma grande confusão. Há grandes teorias sobre o tempo, e você sabe que no século XX, a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, já no início do século XX, afirma que o tempo é algo relativo em relação à velocidade do observador. Isso significa que quando 2 observadores se movem em velocidades diferentes, eles podem experimentar tempos diferentes para o mesmo evento. Em resumo, a teoria da relatividade fala que o tempo não é algo absoluto e uniforme, mas relativo e dependente da velocidade, dependente também da gravidade. E a medição do tempo depende do ponto de referência do observador e das condições gravitacionais do espaço em que o evento ocorre. Já os gregos usavam 3 palavras para definir o tempo: aion, que indica um tempo de longo prazo, usado para, por exemplo, as eras geológicas, eras de um planeta. E nós vamos falar um pouco sobre isso em Gênesis, capítulo 1, a partir de uma teologia bíblica. Cronos é o tempo medido pelo relógio, segundos, minutos, é um tempo mensurável em dias, meses e anos, metódico, é linear, é o tempo do calendário. Kairos é um bloco de tempo, uma ocasião adequada, uma oportunidade. Na teologia bíblica ela descreve a qualidade de tempo, o tempo da ação de Deus, o tempo em que Deus intervém.
Agora, a gente pode perceber claramente essa questão quando a gente usa o exemplo do relógio e de uma bússola. O relógio, ele representa aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, como a gente gerencia nossos compromissos, nossas reuniões, nossos horários, nossas metas, nossas atividades. Por outro lado, a bússola representa muito mais valores, visão, princípios, um senso de missão, um senso de propósito, uma direção que nós achamos importante, ou que nós queremos conduzir a nossa vida. Portanto, mais importante do que a velocidade com que você está se locomovendo, a bússola representa a direção, o propósito, o senso de caminhar, de jornada que você está tomando. Será que muitas vezes nós estamos fazendo atividades, muitas atividades, e não estamos indo na direção correta? O processo de administrar a vida, de cuidar melhor da vida, de valorizar o tempo é um processo de descoberta, de propósito e de missão. Administrar, portanto, a vida não é uma lição fácil. É preciso a gente viver de tal forma que transcenda a nossa própria agenda, nosso próprio calendário, nosso próprio relógio. Ao ler Gênesis capítulo 1, a gente percebe esse senso de propósito, de direção, de valor do tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, terras cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o primeiro dia. Então Deus fez o firmamento, os céus, separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento chamou Deus céu, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. E a terra faz brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E o texto continua dizendo, Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. Fez também as estrelas, Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo era bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. E assim por diante. Você percebe essa sensação rítmica, essa sensação poética de Gênesis capítulo 1. A preocupação de Gênesis capítulo 1 não é construir uma teologia da criação, não é um criacionismo, não é uma defesa apologética com relação à ciência, não é integrar a fé à ciência. Você percebe que Gênesis capítulo 1 não está explicando quando Deus criou, como Deus criou, mas que Deus criou, que há um propósito, há um senso de sentido na vida. Deus criou, Deus está conosco todos os dias. O que Gênesis 1 está dizendo é que o tempo da criação é rítmico, o corpo é feito de ritmos, há uma regularidade, há uma batida do coração que faz o sangue circular pelo corpo com impulsos de 60, de 80, de 100. Há um ritmo da criação do ar passando pelos pulmões, impelindo o oxigênio, se expandindo, se contraindo, expelindo o gás carbônico. Há um tempo classificado aqui por movimentos do planeta Terra, a rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a translação onde a Terra gira ao redor do Sol, há estações, há a regularidade do nascimento da primavera, o crescimento no verão, a colheita no outono, o adormecimento no inverno, há um ano, um ritmo lunar que se repete 12 vezes no caminho que a Terra e a Lua percorrem ao redor do Sol, há um mês, 7 dias repetidos em 4 semanas, no ciclo de 28 dias das fases da Lua, ao dia 24 horas, à semana 168 horas, e todos temos a mesma quantidade de tempo doada por Deus. Todos temos as mesmas 24 horas. Médicos, pastores, engenheiros, professores, aposentados, estudantes, jovens, idosos, todos temos o relógio com a mesma velocidade. Para o presidente ou para o atleta, para o cantor ou para o escritor, para o fazendeiro ou para o empresário. Mas o tempo, ele não é renovável, ele é perecível. É um recurso distribuído para todos. Mas a forma com que nós temos consciência desse tempo, valorizamos esse tempo, entendemos o ritmo do dia a dia, varia de pessoa para pessoa. E, portanto, o tempo é importante para a sua vida. Esse dia a dia, essas 24 horas do dia doados por Deus, esses 1440 minutos da semana são presente, um recurso valioso que Deus deu para você. É uma dádiva. E, portanto, é importante você ter um propósito, um significado para esse tempo, porque o mundo está contaminando o nosso tempo de formas diversas, porque há muitas profanações sobre o tempo. A teologia bíblica mostra isso, como a vida, como o tempo ele foi afetado pela maneira com que a gente profana a vida.
A pressa nos afasta da dádiva do tempo, nessa ilusão compulsiva de que nós podemos possuir mais o tempo, controlar melhor a nossa vida. Então nós praticamos uma série de mau usos do tempo. Há evidências diversas da profanação do tempo, de ladrões do nosso tempo, da nossa semana, uma série de impedimentos que muitas vezes dificultam. Eu quero dar alguns exemplos básicos aí, às vezes das coisas fora do lugar, coisas que nós vamos acumulando e a gente vai desorganizando dia a dia. As interrupções constantes que nós fazemos ou sofremos com e-mails, com interrupções de telefonemas, com buzinas, a distância que nós gastamos entre a casa e o nosso trabalho parece que vai contaminando o nosso tempo. A internet, as redes sociais, as listas de WhatsApp, o Facebook pode estar contaminando o nosso tempo, pode estar roubando a nossa semana. Quando a gente fica esperando por pessoas que se atrasam, aquilo vai irritando, vai movendo o nosso coração com sentimentos que profanam o nosso tempo, da valiosidade do nosso tempo, do valor da vida. Quando a gente investe muito tempo em TV, em leituras irrelevantes, quando a gente não tem um senso de direção e a gente fica parando sem rumo. Nós vamos falar mais sobre a procrastinação, como ela nos distrai, como ela tira a nossa atenção do dia a dia, como ela rouba o nosso tempo, o hábito de deixar para depois aquilo que é importante que a gente faça hoje.